Bem-vindo ao PMEcast edição Ponto de Virada. Aqui eu sempre entrevisto amigos para entender qual foi o ponto de virada, né? Assim, que situação que aconteceu para que esse cara começasse a empreender, enfim, ou tomasse uma consciência diferente sobre o seu negócio. A ideia é essa, a ideia aqui é tirar o ponto de virada. E eu tenho o prazer aqui de sempre trazer um bom amigo, uma boa amiga para dar essa entrevista aqui e compartilhar um pouquinho da sua história aqui com a gente, né? Mas antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, eu queria fazer um agradecimento especial aqui, né? Que a gente tá de casa nova, né? Aqui a gente tá de casa nova. Quem me acompanha aqui nos podcasts, né? Nos outros episódios, sempre viu que eu fazia online, né? E hoje a gente tá de casa nova, a gente tá numa estrutura de um estúdio aqui, que é o Cimo Estúdio, do meu amigo Wellington Freire. Então, assim, eu quero muito agradecer o Wellington aqui para acolher a gente. Sempre muito carinhoso, sempre muito afável aqui, né? De uma gentileza quase absurda, né? Trata a gente aqui, traz aqui um cafezinho, uma aguinha com gás aqui. Sempre é muito gostoso a gente tá aqui com ele aqui. E eu vou deixar os contatos dele aqui depois, aqui, né? Quem tá assistindo, eu vou deixar aqui na descrição os contatos. Porque vale a pena vir aqui conhecer o estúdio. É muito bacana, é muito legal e vale a pena conhecer a figura do Wellington também. Meu convidado... tá dando um tchauzinho aqui que ele não aparece aqui, tá dando um tchauzinho pra gente. Meu convidado de hoje é um cara que eu conheço, eu acho que há uns 10 anos, por aí, né? Por aí. Uns 10 anos, né? É um cara que é casado com o Fluminense e apaixonado pela Bruna. Depois ele conta essa história, né? É um cara que quando eu conheci, e é engraçado que eu lembro da conversa, né, da primeira conversa que eu tive com cada pessoa, é um cara que quando eu conheci, ele foi meio apresentado assim, ela falou, eu quero que ele grude em você e fica aí com ele aí. Quem apresentou a gente foi uma pessoa chamada Kiki, e apresentou e falou assim, gruda nele aí que ele tem que aprender a vender, e é um garoto aí que a gente vai começar a trabalhar aqui com a gente, e assim, era um garoto. Hoje é um homem, né? Na época lá que a gente conheceu, era um garoto. E foi muito bacana ver toda essa evolução desse meu convidado aqui de hoje. Ver toda essa evolução nesses 10 anos, o quanto saiu de um... Não dá pra chamar de garoto na época, mas assim, quanto saiu de uma pessoa, né? E o quanto que evoluiu, né? O quanto que hoje é um mestre no que faz, né? Meu convidado de hoje é o Milbert de Góes. Olá! Milbert, obrigado por você ter aceitado meu convite aqui. A gente não ensaiou nada, né? Não, vamos bater papo. A gente vai bater papo. E assim, hoje você faz o quê? Bom, hoje eu sou um dos sócios da BQ Escritórios e Cowork, primeiro cowork no Rio de Janeiro. E lá eu sou responsável pela área de vendas, responsável pela área de comunicação da empresa e de relacionamento com todos os funcionários e os clientes. Esses dias eu recebi um e-mail teu lá, aí tava teu cargo ali, né? Tava o quê? Diretor. Diretor de comercial. Diretor comercial e novos negócios. E olha que engraçado, quando a gente se conheceu, a proposta era assim, né? Não, ele tem que aprender a vender. Sim. Né? Sim. Hoje dá aula, né? Não sei se dou aula, mas eu tento. Como é que foi? Eu queria saber lá atrás, assim, hoje você é sócio da BQ Escritórios, que é o primeiro coworking do Rio de Janeiro. Como é que foi a tua entrada na BQ? Que eu lembro bem, mas eu queria que você me contasse isso aí. Bom, primeiro, obrigado por me convidar, obrigado por abrir as portas para eu contar um pouquinho disso, acho que é bacana demais. Lá atrás, cara, foram muitas coisas que me aconteceram. E assim, pensando quando você falou ali no início, assim, quais foram as viradas da minha vida, foram várias. E a BQ é uma virada. Eu tava com a Kiki, como arquiteto ainda, né? Ela me convidou para fazer um projeto de uma aceleradora de startup no 9º andar da BQ, onde hoje a gente tem o nosso auditório, onde a gente já fez vários cafés da manhã lá. E nesse momento que ela me convidou, alguma coisa ela já tava me olhando estranho e eu achei aquilo ali mais estranho ainda. Até o dia que ela me convidou para almoçar e não tinha nada a ver a gente ir almoçar no ambiente do que a gente estava ali frequentando de criação de projeto. Eu falei, o que ela quer falar comigo? E naquele momento ela me fez me fez um convite que eu encarei como uma oportunidade. Mas era sair daquele momento de crise ali de 2014, onde muita coisa estava acontecendo no país, para ter um trabalho mais seguro, mais que me desse um certo conforto. E eu aceitei, mas era pra
pra assumir a área só de vendas. Mas tinha um detalhe, né? Assim, você tava numa situação que a empresa que você tava trabalhando tava fechando. Exatamente. Ela não tava, né? Já tinha. A gente não precisa entrar nos detalhes aqui, mas ela tava mudando de área, né? Tava fechando. E você tava numa situação ali que você não sabia direito o que ia fazer. Eu tava desconfortável. Tava desconfortável. Na minha vida particular, eu tava extremamente desconfortável. Então, quase sempre quando eu tô desconfortável na minha vida, Maurício, sempre acontece alguma coisa. Sempre alguém me puxa. Então, as grandes viradas da minha vida sempre tiveram alguém. Legal. Né? Sempre tiveram alguém. E nesses caminhos, você sempre falou lá do... E aí, quais pessoas entraram no ônibus da sua vida, Milber? Uma das pessoas é a Kiki, que me pescou, viu uma capacidade que eu tinha que nem eu sabia que eu tinha. Eu era muito fazedor, eu não vendia. E ela viu esse vendedor e na segundo dia meu lá na empresa, ela me empurrou para eu conhecer uma outra pessoa. Ela me empurrou, literalmente ela me empurrou na sala do clube do networking, né? Lá em 2017, ela me empurrou no G17, tá? Isso. Ela me empurrou no G17, ela falou assim, vai. Cara, eu fui com muita vergonha, fui com muito medo. Eu lembro. Sei lá, eu confesso que hoje, por a gente estar revivendo muitas coisas, eu tô um pouco nervoso. Há muito tempo eu não me via nervoso como eu tô nervoso aqui agora, mas é por isso. Eu acho que é por ter que olhar situações que eu não olho e não vejo há muito tempo, mas sou muito grato por todas elas. E é engraçado, né? Porque assim, eu lembro, né? A Kiki veio conversar comigo. Ela veio conversar, falou assim, não, é que eu... Tem um rapaz aqui que tá prestando um serviço, assim, estão fazendo o projeto e tudo, só que a empresa que ele tá trabalhando, a empresa parece que vai fechar. E ele não deixou a peteca cair, ele vai continuar, ele vai até o final do projeto. Ele não vai deixar de entregar o projeto. Ele vai até o final. E aí essa é uma característica, assim, que pra ela florou muito, né? Ela falou assim, pô, é um cara que se comprometeu, ele deu a palavra dele e ele vai até o final. Então eu queria que você conhecesse ele, se ele pudesse participar aqui. Na época a gente tinha o clube do networking, ele falou, se ele pudesse participar aqui, eu falei, não, claro, pô, a gente quer gente boa aqui. Aí chega o Milber, né? Opa, tudo bom? Bem. Sentou meio assim, no cantinho ali e tal. Não, eu só vou ficar aqui vendo. Vai ficar vendo não, vai participar aqui com a gente. E, enfim, aí começou a se soltar ali, né? Eu acho que eu não me soltei tanto não, Maurício. Eu me lembro que você tinha me dado o desafio para palestrar no nosso clube, né? Lá naquele dia, lá, em 3 reuniões pra frente. E, cara, eu me lembro o quanto eu me sabotei para não fazer essa palestra, assim. E aí, eu consegui fazer realmente a primeira palestra no G18. Só pra você ter ideia no outro grupo. E com muito medo de eu não ter uma história. E eu vendo aquelas histórias, assim, eu não me senti... Maurício, eu acho que o grande lance é que eu não me sentia pertencente ao espaço de empresários, aquelas pessoas que estavam ali produzindo, e eu me via, naquele momento, um pouco atrás de todas aquelas pessoas. E aí no G17, que eu acabei de ser colocado e eu entrei no meio da turma. Sim. Cara, foi muito difícil. Aí veio o G18. O G18, você, junto àquela galera, me ajudou muito. Me ajudou muito por quê? Porque eu consegui pegar uma história da minha vida, você deve lembrar. Lembro. Do meu emprego de matar rato, lembra? Conta aí. Bom, meu pai, eu tinha o quê? 12 anos, apaixonado pelo meu pai. Meu pai era aniversário do meu pai e nós tínhamos uma situação de vida muito difícil, você sabe disso. E eu queria fazer uma festa surpresa do meu pai, só que sem pegar o dinheiro do meu pai, que era muito fácil, né? E aí só que eu sei, como é que eu vou conseguir dinheiro? Aí eu bati na porta de uma pet shop, tá? De uma loja que vendia ração. E bati lá e perguntei assim, cara, tô precisando de um dinheirinho pra hoje, queria trabalhar hoje pra ganhar um dinheirinho, o que vocês propõem eu fazer? E aí o cara falou assim, poxa, tem um rato. Tem um rato aqui atrás no estoque, que se você matar esse rato que tá incomodando a gente um tempo, eu te dou R$20. Aí eu fui lá pra trás do depósito pra tentar... Não era um rato só, obviamente. O rato era... Tinha uma família ali. Tinha uma família. E eu fui lá atrás de tentar matar o rato. Só que no meio do caminho eu descobri que se eu matasse o rato, eu não voltava no dia seguinte também, né? Eu tinha essa preocupação. Mas também como ele mentiu e falou que era um rato só e não era um rato só, a gente deu jeito em um rato e ficou lá. E eu consegui os R$20.
E aí eu voltei, fui na padaria, eu lembro até hoje, é uma das coisas que eu mais gosto, que assim, meu primeiro emprego foi pra matar um rato, obviamente, mas não, o propósito era dar um presente, uma festa surpresa pro meu pai. E a festa foi um bolo de aipim, 2 latas de refrigerante e uma garrafa de cerveja em vidro. E meu pai viu arrumando tudo, foi tomar banho, foi se preparar, e meu pai no chuveiro chorava compulsivamente porque eu tinha feito aquilo. E esse foi o meu primeiro emprego. E eu nunca entendi isso como empreender, nunca entendi isso como sendo uma história, uma boa história. E o G18 me fez perceber o quanto isso foi determinante para minha vida e uma grande história. Porque quando eu acabei de contar isso, acho que eu participei do G17, participei das palestras do G18 e todos aplaudiram de pé. Um garoto com 12 anos tentando matar rato pra... Não, eu tô vendo aqui, caiu um cisco no olho do Wellington ali, ó. Já, eu vi ele correndo ali. É. Isso foi foi divisor de águas, porque assim, em 2017 eu tava me sabotando a não palestrar, em 2018 eu palestrei, todos me abraçaram, saíram dos seus lugares, levantaram, me abraçaram e me fez sentir pertencente àquele momento, àquele espaço onde eu tinha história, todos tinham a sua história, cada um tinha a sua, eles receberam a minha muito bem. E aí foi um caminho, né? Foi um caminho de eu me sentir pertencido a poder participar do mesmo espaço que os empresários ali estavam participando. E foi ali também, Maurício, que eu roubei pra mim a BQ. Falei, se eu que tô aqui no espaço, se eles estão ouvindo, me respeitam, por que eu não posso tomar aquilo ali como meu? Foi depois de você me dar uma dica de um livro que era Roube como um Artista. Você lembra disso? Lembro. E aí, pronto. Eu falei, isso aqui vai ser meu. Na época eu não tinha nem dimensão de que um dia seria realmente, um pedacinho seria meu, mas foi quando eu botei muita energia, passei a botar energia como se fosse meu mesmo, não apenas um funcionário, e as coisas começaram a andar e funcionar. Só um parênteses aqui, esse livro é tão engraçado, né? Roube como um Artista, que você comprou o livro depois e me deu. Sim. E eu tava no downtown, num shopping, tava eu, a Bia, minha esposa e meu filho, e a gente foi parar pra tomar um sorvete. E eu deixei o livro no balcão, me roubaram o livro. Como um artista. Alguém olhou o livro e falou, cadê? Eu não deixei o livro aqui, tava aqui, você viu? Roubaram o livro foi embora. Cara, que fantástico esse negócio, né? E assim... E aí, você se apropria... Assim, eu lembro bem que... Você ia entrar... Assim, você entrou na BQ pela porta de um emprego, né? Sim, Te deram ali uma oportunidade. Falaram assim, olha, tem que fazer negócio aqui, tem que vender aqui. E assim, vender espaço de coworking não é uma coisa lá muito fácil, né? Assim, se achar uma pessoa que tá querendo... É uma venda muito consultiva, demora meses. Né? A pessoa pode ir lá buscar alguma coisa hoje, voltar daqui um tempão, nem voltar, né? Então, assim, não é um negócio muito fácil. Na época você não tinha experiência nenhuma nisso. Acho que, assim, é difícil achar alguém no mercado que tem experiência em vender, né, coworking, é um negócio mais complexo. E aí, o que você fez, assim, pra... Bom, primeiro eu conheci o Maurício, né? Que eu falei, gente, ajuda muito você no seu segundo... Ajuda muito no seu segundo dia de trabalho você receber e ganhar um mentor, que hoje eu posso dizer que ele é o meu mentor nessa vida toda, nessa jornada toda. Mas meu segundo dia de trabalho eu fui empurrado e você trouxe muitas coisas, muitas dicas de vendas. E a primeira, teve 2 dicas que eu guardo até hoje, e a primeira foi fundamental. Independente do que eu fizesse, independente de como eu vendesse, ao fim de cada conversa você falava assim, pede feedback. E entre um feedback e o outro, e eu não tenho... graças à personalidade ali que meu pai ajudou a moldar, eu não tenho problemas com vaidade nem receber feedback. Falamos sobre isso hoje, né, no nosso almoço. E todo o atendimento que eu fazia, absolutamente todo, 100%, chegava a ser um pouco chato. Eu, ao fim de cada atendimento, eu falava, meu mentor pediu para eu procurar saber feedbacks de como eu me saí aqui. E aí eu fui recebendo esses feedbacks. Eu achei isso legal, achei isso ruim. Não gostei disso. E com os anos, com o tempo, eu fui moldando o que prestava e o que não prestava. Então pedir feedback ao fim de cada atendimento que eu ia fazendo foi fundamental. E a segunda é observar o que a gente realmente tinha de melhor,
que a empresa, ela sempre foi uma empresa muito humana. Você sabe disso. Mas ela explorava isso muito pouco. E você sabia que eu sou um cara extremamente humano. Então você falou assim, cara, é meio que a fome com a vontade de comer. A BQ precisava de um cara extremamente humano para explorar e deixar isso aparecendo muito mais. Foi, bom, aí eu deixei esse lado humano florescer. Eu realmente passei a pedir mais feedbacks para os clientes internos. Eu pedi opinião de todo mundo, trocava com todo mundo. E essa pessoalidade e esse lado humano que a BQ sempre tinha, a gente passou a levar para os nossos eventos, a levar para os nossos discursos, para os nossos vídeos. E a gente conseguiu dar uma cara que a BQ, que era o primeiro cowork do Rio de Janeiro, que não era conhecido por ninguém, a ser conhecido pelo menos para o nosso ecossistema empreendedor daquela época. E isso ajudou bastante a eu me desenvolver, a ter performance na venda e muita gente querer até algumas dicas de como vender. Eu nem sabia que eu podia dar dica para alguém. E aí, assim, nem tudo são flores também, né? Não. Né? Tem um... no meio disso tudo, tem uma coisa que foi muito desafiadora para qualquer vendedor. E imagine para um vendedor de espaço de coworking, que foi a pandemia. É isso que eu ia te perguntar agora. Como é que foi? A pandemia, eu diria que foi o divisor de águas para a Kiki olhar para mim e falar assim, eita, ele é sócio. Porque a gente, infelizmente, viu milhões de empresas acabarem na pandemia. Eu vi colegas, donos de coworks, que eu conheci muitos coworks antes da pandemia, para fazer parceria. Eu buscava sempre isso, conhecer eles. E eu vi muitos desses coworks fecharem. E a liberdade que a Kiki me deu para tratar com todos os nossos clientes do meu jeito foi o que fez a gente não quebrar. E além de não quebrar, acho que foi o único coworking, acho que no Brasil, naquela época, Cresceu, né? que não pegamos um dinheiro no banco. E não mandou ninguém embora, né? E não mandamos ninguém embora. O que aconteceu? O que a gente fez? Curou todo mundo lá. Conversar um a um. Ao invés da gente passar a régua e estabelecer um modelo de como trabalhar na pandemia, e quem é que sabia como trabalhar na pandemia? A gente chamou todos os nossos clientes para conversar, entendendo e ouvindo todas as dores. Tinha gente que tinha mais dores. Tinha gente que não tinha dor nenhuma mesmo na pandemia. Uhum. Eu tive cliente que me pagou 100% sem nunca ir. Impressionantemente. Mas tive cliente que eu tive que diminuir o contrato dele de 100% ali do que ele pagava para 20%. Senão o cara não sobreviveria. Mas eu não passei a régua. E no final das contas, a média foi o que a média disso tudo foi o que a gente precisava para sobreviver sem precisar ir ao banco. O que, se a gente tivesse ido ao banco naquelas condições, quando voltasse tranquilo, não estaria tranquilo. Então, assim, ali foi o... Eu lembro da Kiki, eu acho que pós-pandemia, que ela voltou a frequentar mais a BQ. Uhum. E, diga-se passagem, eu não deixei de ir em um momento. Toda a pandemia eu trabalhei presencial. Mesmo com os clientes não indo, eu tava lá ligando para todos eles. Foi ali que eu tive meus primeiros cabelos brancos. Hoje vocês podem ver, eu tenho bastante cabelo branco, mas foi na pandemia. E foi ali que realmente a Kiki passou a olhar para mim com um olhar completamente diferente. Ela gostava de mim, ela me valorizava como vendedor, ela me valorizava como funcionário, ela me trouxe boas pessoas, inclusive você. Então, ela tinha um olhar bacana sobre mim, mas eu poderia ser só mais um funcionário. Ali, a forma como eu conduzi, a forma como eu olhei um a um e não deixei a peteca cair, mesmo imaginando que a BQ poderia fechar, assim como vários coworks fecharam, foi a forma como ela encontrou assim, esse garoto aí vai deixar de ser um funcionário e vai virar meu sócio. Bom, é isso. E aí tinha Juiz de Fora pra abrir. Aí foi A outra... pandemia segurou, né? Porque a Juiz de Fora tem dois momentos. Tem dois momentos, assim. Juiz de Fora pintou. A BQ de Juiz de Fora, ela ia abrir antes da pandemia. Sim. E a pandemia veio quando estava no projeto de arquitetura. E aí, num projeto que, naquela época estavam pensando aí em meio milhão de reais. Uhum. Quem é que investe $500 mil? O negócio que ia ficar fechado, né? Não ia fechar, não ia acontecer. E a gente nem sabia, né, que a pandemia, quando começou, a gente falou, uma semaninha tá resolvido. Exatamente. Aí vai ser um mês. Exatamente. E um ano e nada, né? E nada. E aí, e pra você ver, eu fiz 70 lives na pandemia, com o grupo
que abriu o coworking em Juiz de Fora, eu acho que eu fiz umas 20 lives pra gente não perder o contato. Mas não teve jeito. Demorou tanto que o projeto realmente morreu. Esfriou, né? O projeto morreu. E aí, quando acabou a pandemia, o projeto que era bem grande, assim, acho que era 1.000 metros quadrados, eles resolveram, o shopping onde a gente está hoje, resolveu abrir um coworking, mas aqueles coworking de shopping, sabe? Que tem um espaçozinho ali, sabe? Para que o próprio cliente... Aquela lojinha vazia ali. Aquela loja vazia que vira coworking. Eles falaram, vamos fazer um negócio desse, talvez um pouquinho maior ali. E aí, como eu sempre fui muito honesto em ajudar todo mundo, a arquiteta desse projeto entrou em contato comigo perguntando se eu poderia ajudar a montar lá, mas só ajuda. Falei, posso, claro que posso. Por que não? Ajudar, a gente ajuda. Aprendi com o Maurício Cardoso que eu posso ajudar. Tudo é sim, né, Maurício? Tudo é sim. Tudo é sim. Depois a gente vê os... A gente negocia as condições. Negocia as condições. E eu ajudei. E aí, no finzinho ali do momento de ajudar, eu falei, por que a gente não toca esse coworking? E eu não falei com o sócio, não falei com ninguém. Falei com a arquiteta. Ela falou, mas eu não tenho muito como intervir. Eu falei, tem sim, ele não te mandou aqui? Se ele te mandou aqui é porque ele confia em você que você vai tirar boas informações de mim. Leve boas informações pra ele. Eu quero tocar esse negócio. E aí foi aí que eu juntei, criei a possibilidade da BQ ir pra Juiz de Fora. Mas não foi Kiki, não foi o nosso sócio de Juiz de Fora. Foi nessa ideia de eu fazer, eu quero assumir Juiz de Fora. E eu peguei essa possibilidade, assumimos, estamos lá em Juiz de Fora. Tem 3 anos com 100% de ocupação. 100% de ocupação. Eu fui lá visitar, né? Uma palestra lá, muito legal. Sim, você fez muito sucesso bom. lá. Tem que chamar o Vini aqui pra conversar com a gente aqui. O Vini é muito bom também. É muito bom e não fica nervoso. Essa é a vantagem do Vinícius. Bacana. É muito legal, assim, Milbert, ver. Na verdade, eu acho que assim, eu falei evolução, né? Que você teve uma evolução desde o dia que a gente se conheceu até hoje. Mas na verdade, eu acho que você potencializou as coisas boas que estavam dentro de você. Então, assim, eu atendo muito arquiteto, né? Assim, aí tem muito arquiteto que fala assim, mas eu nunca aprendi a vender, eu não sei como vender tudo, né? E aí eu lembro muito de você, porque assim, você não foi o cara que foi lá aprender a vender, né? Ou tentar convencer alguém a comprar alguma coisa de você. Você só foi você mesmo. Sim. Então, quanto mais verdade você trazia para as conversas, mais fácil, né? Ou mais confortável a pessoa se sentir de falar, não, vamos fechar um negócio aqui, que eu tô sentindo firmeza no que você tá falando, tô sentindo sinceridade no que você tá falando, vamos fazer isso. E você foi aflorando isso. E foi ouvindo também muito a tua intuição. E é um cara que, assim, não aceita um não no meio do caminho, né? Ou não aceita um obstáculo. Eu acho que, sei lá, você é um cara que gosta de esporte e tudo, eu acho que talvez o esporte deve ter te ensinado muito isso. Você não para, né? Tomou um gol, você não desiste do jogo só porque tomou um gol, né? Você continua ali. Isso foi muito bacana. Eu te vejo hoje com uma liderança, né? Um cara que, aflorou demais. Um cara que serve como referência pra muita gente hoje. Então é muito legal ver um cara que entrou na minha sala na época lá, né? Entrou, falou, não, eu vou ficar aqui no cantinho só vendo. E hoje é um cara que entra na sala pra preencher a sala. É um cara que entra ali pra ser referência na sala. Então, você lembra, Maurício, desculpa interromper, mas você lembra do nosso primeiro café com networking? Lembro. Que hoje é um evento consolidado da BQ, mas que tem... Começou numa salinha. Começamos juntos, né? O café da manhã com network, o primeiro, era um evento que a BQ ia fazer em conjunto com o clube e que você... Foi ideia sua. Você falou assim, quem vai apresentar o café vai ser você. Uhum. E quem queria se sabotar de novo, era eu. Eu queria me sabotar. Conta do grupinho. Por isso que é importante. E aí a gente criou o Café da Manhã com o Network. E eu tinha que falar. E a gente passou, sei lá, no dia anterior, alguns dias, assim, a gente treinou alguns dias, mas no dia anterior a gente passou umas 4 horas seguidas treinando o texto. E no dia seguinte... No dia do café eu estava muito nervoso, mesmo. E uma das pessoas que você mentorou e que fez clube com você deve lembrar muito bem dele, Rodrigo Lacerda, você lembra dele? Lembro, opa. Especialista em oratória, o cara muito fera. E aí, quando eu vi ele no nosso café da manhã, eu falei assim, vou pedir uma dica pra ele, né? Já que eu tenho que falar, tô nervoso. Ele falou, Milber, olha só, fique tranquilo. Quando você estiver nervoso,
Você olha para um ponto. Você olha para um ponto, foca nesse ponto e fala. Não olha para tudo quando você estiver nervoso. Bom, foi exatamente isso que eu fiz. E o que eu tinha? Eu tinha uma moça na minha frente. Eu olhei para ela o evento inteiro, 1h30 de evento. Ela ficou com medo de mim. Ela nunca mais voltou no café da manhã, mas resolveu o meu problema. Eu sou muito grato. Eu gostaria muito de lembrar quem é essa pessoa. Porque eu sou muito grato a ela. Ela fez eu conseguir fazer o café de uma forma absurda. Porque eu foquei nela, mas criei um problema muito sério. Problema, né? E ali, a gente não esperava o que o café ia se tornar, nem eu. E eu nunca vou esquecer, acho que depois de 1 ano de café, você chegou e chamou a Kiki. Kiki, temos um problema. Você lembra disso? Lembro. Aí você falou assim, Kiki, nós formamos um monstro. E aí foi quando, além de saber vender, além de procurar saber vender, eu resolvi ainda falar em público. Sim. Resolvi aquele meu medo de palestrar no G17. Quem é do G17 está vendo, deve lembrar muito bem. Do G18 mais ainda. Hoje, quando me vê falando, não tem mais problema nenhum. Tirando o nervosismo agora de participar com você, que é normal, estar em um palco, falar, não é mais um problema. O que também ajudou muito a levar, como um amigo nosso que frequenta o nosso café diz, levar a palavra da BQ adiante, né? Hoje eu consigo levar a palavra da BQ a todos os lugares. Bacana. A gente tá no finalzinho, tem mais 2 minutinhos aqui pra gente fechar. Poder deixar um recado aí, que recado que você daria? Bom, Maurício, é exatamente isso, assim, eu nunca fui... Primeiro cole com boas pessoas, obviamente. E isso eu acho que a vida vai te dizer quem são as boas pessoas ou não, né? E aí, realmente, você tem que saber separar o joio do trigo. E eu sou muito grato às boas pessoas que eu tive. Você, com certeza, eu já te falei isso algumas vezes, não me canso, olho nos seus olhos, não tô olhando pra câmera, olho nos seus olhos. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Por tudo que você já fez em minha vida, que você vai continuar, porque eu não vou desgrudar. Lembra o que a Kiki pediu? Gruda aí. Gruda aí. E eu grudei. Estamos juntos até hoje. E algumas coisas na minha vida, e eu acho que eu posso dizer pra todo mundo, energia positiva, ser grato. Eu tenho energia positiva, sou grato. Tenho boas pessoas ao meu lado, você falou da Bruna, não posso deixar de contar dela. Ela é a pessoa que me motiva. É a história, você falou aí, por que você não toma um gol e desiste? A história da minha vida não me deixa desistir. Aos 16 anos eu já estava órfão de pai e mãe. Se eu desistisse, o que seria de mim até hoje? Mas não é sozinho, não é fácil. O que aconteceu para tudo eu estar junto... com você aqui hoje, é que boas pessoas passaram em minha vida. E eu sou grata e reconheço elas até hoje. Bruninha tá comigo desde que eu tenho 16 anos de idade. Ela tá junto comigo até hoje. As pessoas boas que eu falo que a gente tem que grudar, eu não desgrudo. E isso ajuda muito. Como não desgrudar? Lembrando sempre de ser grato. Por aí. Fantástico. Muito bom. Meu, obrigado por tua presença. Caiu um outro cisco aqui no olho do... Ele tá filmando a gente, né? Ele tá filmando para as redes sociais dele. Ai. Pô, obrigado mesmo. Muito bom escutar a tua história de novo, compartilhar a tua história. Eu acho que a tua história é fantástica, cara. Assim, no começo aí você falou que eu acho que eu não tinha história pra compartilhar. Cara, rapaz, você tem muita história. Exatamente. História inspiradora, eu acho que isso é bom. Mas quantas pessoas não acham a mesma coisa? Que não tem história e tem. Tem. Hoje a sensação que todo mundo tem uma história. Às vezes só não sabe contar. É verdade. É isso. Tá bom. Gente, obrigado aí. Siga a gente em pmecast.com.br para ver outros episódios. Vamos ter mais convidados aqui com histórias inspiradoras para mostrar aqui o seu ponto de virada, né? O que aconteceu na vida desse empreendedor ali para ele mudar, né? Ou persistir ou prosseguir. Enfim, cada um tem ali o seu ponto de virada. Isso é muito bacana compartilhar com a gente. E é isso. A gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau.